Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 161. As disciplinas espirituais. A comunhão. 12ª parte. E o Espírito disse a Filipe: vai e junta-te a essa carruagem. Atos, capítulo 8, versículo 29. Pessoalmente, nunca tive o privilégio de Deus falar comigo através de uma voz audível. No entanto, não posso negar que há inúmeros exemplos bíblicos onde ele fez isso. Filipe é só mais um integrante de uma grande lista. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão, Samuel, Davi, Balaão, por meio de um jumento. Todos os profetas, Elias, Eliseu, José, Maria, João Batista, Pedro, João, Paulo e muitos outros homens e mulheres que não tenho espaço para citar, tiveram o presente de escutar de diferentes formas a voz de Deus. Pessoas especiais? Não. Segundo Tiago 5, versículo 17. Pessoas normais, com paixões semelhantes a nossas. Creio que é justo parar e considerar a pergunta: por que, quando falamos com Deus, nos dizem que oramos, mas quando Deus fala conosco, nos dizem que somos esquizofrênicos? Como Deus fala com a sua igreja? Talvez valesse a pena ler o livro de Atos nos fazendo as seguintes perguntas: como se relacionava o Espírito com os primeiros cristãos? Como os guiava? Pense nisso. Não é este o livro mais apropriado para estudar como Deus se relaciona com sua igreja? Sabe de uma coisa? A maioria dos estudiosos bíblicos concordam que o livro de Atos dos Apóstolos deveria, na verdade, ser chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque é impossível ler uma única página desta obra sem que o Espírito seja mencionado. Agora, qual é a minha intenção ao tocar esse tema? Te desafiar a escutar uma voz do céu? Não! O meu desejo é te ajudar a refletir em que, sem importar o nível atual de proximidade a Deus, através da prática da comunhão, pode-se aprofundar ainda mais o seu vínculo com Cristo. Ele te chamou para uma relação pessoal. 1 Coríntios 1, versículo 9. Talvez fosse melhor dizer personalizada. Isto significa manter uma comum união em uma comunicação real entre você e Ele. Deus não habita em um universo paralelo completamente inacessível e alheio à sua realidade. Não disse o próprio Jesus que conhece até o número exato dos seus cabelos? Mateus 10:30. O apóstolo Paulo não disse que Deus não está longe de nenhum de nós, em Atos 17, versículo 27? Como disse no início, nunca ouvi a voz de Deus, mas experimentei a promessa preciosa que Jesus fez em João 14, 21. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que implica essa manifestação divina? Ouvir uma voz? Não necessariamente, mas implica 3 aspectos-chave que são parte inerente e indivisível de ser sensível à voz de Deus. Em primeiro lugar, um profundo deleite no Evangelho. Os psicólogos possuem uma teoria chamada de eu-espelho. Nos tornamos aquilo que a pessoa mais importante em nossa vida, esposa, pai, chefe, etc., pensa que somos. Como seria a vida se acreditássemos verdadeiramente nas surpreendentes palavras da Bíblia sobre o amor que Deus tem por nós? Se olhássemos no espelho e víssemos o que Deus vê. Você caminha pela vida escutando a voz do Evangelho? Ouve seu som a toda hora? Sente o amor de Cristo ao longo do dia? Em segundo lugar, uma sensação sentida de sua presença. Como continuaremos aprofundando ao estudar a disciplina da alegria, escutar a Deus é senti-lo perto.
Você lembra das palavras do irmão Lourenço? Não existe no mundo outro tipo de vida mais doce e grata que aquela de contínua conversação com Deus. Só aqueles que a praticam e experimentam podem compreendê-la. E, finalmente, uma forte convicção interna de qual é a sua vontade. Vemos isso claramente no exemplo de Filipe. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa guiada pelo Espírito. Romanos 8, versículo 14. Como mais adiante dedicaremos vários dias a tratar deste tema, gostaria de terminar mencionando um conceito muito valioso ao que alude Dallas Willard. Ouvir a Deus faz sentido somente dentro do contexto de viver na vontade de Deus. Quando nossos filhos, John e Beck, eram pequenos, muitas vezes estavam completamente na minha vontade enquanto brincavam no quintal de trás. Embora não me importassem o que estivessem fazendo lá, e nem mesmo me importava se estivessem brincando em seus quartos ou comendo lanche na cozinha, geralmente estamos na vontade de Deus toda vez que vivemos o tipo de vida que Ele quer para nós. E isso deixa muito espaço para a nossa iniciativa, para orar e meditar ao longo do dia. O meu nível de comum união com Deus é tão profundo como poderia ser? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.